E aí, pessoal, boa noite. Tudo bem? Enfim, encerramos ontem o nosso conteúdo programado, né, para a primeira avaliação e hoje eu faço eu subo essa aula a título de revisão para a gente trazer ali os principais conteúdos, né? Óbvio, não é mencionar a questão da prova, mas sim direcionar, apontar quais foram os principais conteúdos trabalhados, quais foram as principais discussões tidas em sala de aula, que são passíveis de caírem aí na prova, né? Então eu optei por fazer uma questão dissertativa, é uma questão única, mas que dentro dela a gente tem várias perguntas, né? Então fiquem tranquilos que a divisão de ponto ela vai ser bem didática e bem justa, tá? Não se preocupem com isso, mas eu tenho certeza que vocês vão desenvolver de uma forma muito brilhante. Bem, com relação ao nosso estudo, né, nós tínhamos uma percepção de iniciar a parte especial do Código Penal tratando dos crimes em espécie. E o nosso primeiro crime, ou os primeiros crimes mencionados, foram os crimes contra a vida, né? E ali, dentro do tratamento dos crimes contra a vida, é importante mencionar que nós fazemos sempre uma leitura, ou nós buscamos fazer sempre uma leitura da percepção penal sob a interpretação constitucional ou sob a ótica constitucional. Então, o direito penal ele deve ser sempre lido segundo a Constituição Federal, segundo as diretrizes da Constituição Federal. Então, percebam que lá, quando a gente fala dos crimes contra a vida, o conceito de vida, né, elencado ali no caput do artigo 5º como direito fundamental, né, quando eu digo que a vida é um direito fundamental, eu tenho que perceber que a vida entendida hoje ela é muito mais ampla do que há anos atrás, há séculos atrás, ou ainda, do que uma concepção simplista da interpretação do direito à vida. Isso por quê? Numa concepção utilitarista, por exemplo, o direito à vida ele poderia ser relativizado quando um terrorista implanta uma bomba em um shopping center lotado, né? E aí o delegado de polícia precisa ali retirar desse sujeito a informação de onde está a bomba, né? Então veja-se que ali até uma ameaça à vida, o tratamento da autoridade policial com tortura, por exemplo. Não no outro aspecto, o direito à vida ele é relativo, na verdade todos os direitos elencados na Constituição Federal, exemplo que eu acabei de falar da tortura, nesse caso, segundo uma concepção utilitarista, todos os direitos trazidos no Código Penal, eles são relativos, né? Eles são relativos na medida em que, por exemplo, é possível o agente que viole a vida de terceira pessoa amparado aí por excludente de ilicitude, exemplo da legítima defesa. No mesmo sentido, ou no mesmo raciocínio, o direito à vida ele é relativo quando de percepções do conceito de vida digna. Perceba que também o aborto é um exemplo de relativização do direito à vida, o aborto lícito, aquele elencado lá no artigo 128 do Código Penal, né? Aquele que é praticado por médico, como vocês viram, com o consentimento da gestante, em duas situações específicas, quais sejam risco de morte à gestante e gravidez proveniente de estupro. E ainda temos uma terceira hipótese jurisprudencial do caso, que é a hipótese de aborto de feto anencéfalo, quando há o diagnóstico que aquele feto não desenvolveu, né, ou perdão, era portador de anencefalia, que não desenvolveria ali o seu sistema nervoso de forma adequada. Nesses casos, nós temos ali a possibilidade, sim, do aborto legal. Então, veja-se que aí nós temos também, tá, uma relativização do direito à vida. E nós fizemos vários comentários dentro da sala de aula, alguns inclusive no sentido da percepção que se faz ou que se fazem a respeito das qualificadoras. Qualificadoras que nós vimos, que nós temos as qualificadoras subjetivas, né, e nós temos as qualificadoras objetivas. As qualificadoras objetivas,
elas têm relação com a forma de execução do delito. Por sua vez, as qualificadoras subjetivas têm relação com a motivação, as objetivas com a forma de execução, as subjetivas com a motivação do agente no cometimento do delito. E ali nós percebemos também que temos na forma ali do parágrafo 1º o privilégio, chamado homicídio privilegiado, né? Quando o agente comete o delito motivado por relevante valor social ou moral, logo após ou durante a injusta provocação da vítima. Então, nesses casos ali previstos, né, lá no parágrafo 1º do artigo 121, na causa de diminuição de pena, nós temos ali o chamado homicídio privilegiado. E note-se que é possível, sim, se falar em homicídio qualificado privilegiado. Tá? Quando? Quando há uma qualificadora de ordem objetiva. Tá, pessoal? É impossível a gente conjugar um homicídio privilegiado com uma qualificadora de índole subjetiva também. Porque veja-se que o privilégio ele já é de natureza subjetiva, então ele só pode ser conjugado com uma qualificadora de natureza objetiva, nunca com uma qualificadora de natureza subjetiva também. Percebam então que dentre as inúmeras qualificadoras que nós vimos, nós temos a percepção, por exemplo, de que o homicídio, via de regra, é um crime próprio. Ora, é um crime próprio por quê? Bem, é um crime próprio porque, perdão, é um crime comum, né? Então nós temos que, via de regra, em regra, o homicídio é um crime comum. É um crime comum por quê? Porque não se exige nenhuma qualidade especial, nem do sujeito ativo e nem do sujeito passivo, nem do criminoso e nem da vítima. Sob outro enfoque, nós temos ali uma percepção de que em alguns casos exigiria-se sim uma qualidade especial da vítima. Note que nós temos a qualificadora dentro do homicídio da possibilidade ou do enquadramento de feminicídio. O feminicídio nada mais é do que um homicídio cometido contra a vítima mulher, mas ele se diferencia do femicídio. O femicídio, ele é tão somente um homicídio que tem por vítima mulher, enquanto que o feminicídio, a vítima é a mulher e ainda o ato se transcorreu no ambiente doméstico em razão da relação doméstica ou em razão da condição de mulher da vítima. Então percebam que não é o simples fato de ser a vítima mulher não enseja a incidência da qualificadora. A qualificadora ela precisa ser perceptível quando a vítima é a mulher e ainda a circunstância do crime se deu em razão do ambiente ou da convivência doméstica ou em razão da condição de mulher da vítima. Tá? Então não é o simples fato de ser a vítima mulher que faria incidir aí a qualificadora. Veja-se que em outra hipótese também nós temos o homicídio como um crime próprio. Por quê? Ora, no caso do feminicídio, ele seria um crime próprio, porque se exige a condição de mulher como vítima do delito. É uma forma específica de tratamento. E ainda, os agentes de segurança pública também foram agraciados com uma qualificadora. Então, aquele que comete o homicídio contra agente de segurança pública ou contra familiar deste, por razão do exercício da função, nesses casos nós temos também uma qualificadora. E ali se exige uma condição especial do agente, qual seja a condição especial de ser servidor público, de ser agente de segurança pública. Então percebam que dentro desse estudo nós fizemos lá um elo, ou nós fizemos lá um link com a Lei Maria da Penha. E lá na Lei 11.340 de 2006, a percepção ali, Desculpem, pessoal. A percepção ali, na Lei 11.340 de 2006, é que a Lei Maria da Penha ela serve para proteger mulheres. A Lei Maria da Penha ela não serve para proteger homens. A Lei Maria da Penha ela serve para proteger mulher.
E essa incidência da qualificadora lá no artigo 121, ela foi muito importante porque ela mostrou a necessidade de coibição de uma forma mais rigorosa de um homicídio específico, o homicídio contra a mulher em razão da condição de mulher ou na circunstância de convivência doméstica. E aí, nesse caso, quando nós fazemos a leitura da vontade legis, nós temos que perceber que a qualificadora do feminicídio, ela leva em conta não somente a condição atual da mulher, mas o histórico de violência que a mulher sofreu. E não no outro sentido. O Supremo Tribunal Federal, sempre que provocado, e lá, quando nós começamos a uma explosão, digamos, de medidas afirmativas na República Federativa do Brasil, nós temos ali que o Supremo Tribunal Federal já exarou entendimento inúmeras vezes de que as ações afirmativas, quer dizer, o tratamento do desigual na medida de sua desigualdade, ele é lícito, ele não só está em consonância com a Constituição, mas ele obedece às diretrizes da Constituição Federal. Então perceba que a qualificadora é uma forma especial de execução do delito, cujo preceito secundário traz para nós ali um elemento diverso do caput. Então a qualificadora nada mais é do que uma previsão de uma forma específica de cometimento do delito, em que se combina uma pena com preceito mínimo e máximo, diferente daquele previsto no caput, diferente, quer dizer, de forma mais gravosa daquele pedido no caput. Note-se que a qualificadora, seja ela qual for, ela reverbera ou ela tem incidência na primeira fase de dosimetria da pena, ao passo que as causas de aumento de pena, ao passo que as causas de diminuição de pena, elas têm incidência lá na terceira fase da dosimetria da pena. Tá? Então, qualificadora incide na primeira fase da dosimetria da pena. Causa de aumento e causa de diminuição incide lá na última, na terceira fase da dosimetria da pena. E aí, fazendo a leitura do tratamento diverso, tratamento desigual na medida de sua desigualdade, o tratamento do desigual na medida de sua desigualdade, nós temos que fazer uma percepção de que a Constituição Federal interpretou, o Supremo Tribunal Federal trouxe uma interpretação extensiva da Constituição Federal para reconhecer a união estável entre pessoas do mesmo sexo. Tá? Então, note-se que a conjectura de reconhecimento da entidade familiar entre pessoas do mesmo sexo, ela tem uma conotação direta relacionada ao patrimônio e a necessidade de tutela, quer dizer, a necessidade de proteção do direito sucessório desses indivíduos. Tá? Agora, o que é muito importante se dizer é que a homossexualidade ela se diferencia do transexualismo, posto que a homossexualidade, quer dizer, a orientação sexual daqueles que têm prazer sexual, né, na relação com pessoas do mesmo sexo, ela se diferencia do transexualismo. Por quê? Porque a homossexualidade ela não é prevista no Cadastro Internacional de Doenças como sendo doença. Ao passo que o transexualismo, veja que a terminação ismo, né, nos remete à patologia, enquanto que a terminação da homossexualidade idade não nos remete à doença. Então, quando a gente diz transexualismo, nós estamos dizendo que é algo reconhecido em âmbito internacional como sendo doença. E aí o sujeito passa efetivamente, depois de diagnosticado, imaginemos um homem que é diagnosticado com transexualismo, então, no que pese a formação física de um homem, o sexo psicológico é de mulher, e aí com o diagnóstico definitivo, né, em torno de 2 anos de tratamento para esse diagnóstico, esse sujeito é submetido a uma cirurgia de transgenitalização, ele é submetido aos tratamentos de demais estéticas para transformar o seu estereótipo em um estereótipo feminino na medida do possível, mas veja que internamente esse indivíduo continua a ser homem, tá? Sob outro enfoque, a partir do diagnóstico definitivo, esse indivíduo também pode requerer, junto ao órgão competente, a substituição do nome do nome original pelo nome popular, pelo nome social. E aí esse sujeito, com essa substituição, ele passa a ser mulher para todos os fins de direito.
Note-se que aqui a natureza jurídica é de ficção jurídica. Eu tenho uma ficção jurídica por quê? Eu tenho uma ficção jurídica porque esse cara não nasceu mulher, internamente esse cara não se transformou em mulher, mas de certa sorte, tá? Dentro do possível, a lei resguarda a dignidade humana. Então nós temos ali uma ficção jurídica no sentido de que esse sujeito passa a ser mulher para todos os fins de direito. Esse sujeito passa a ser mulher para todos os fins de direito. E aí, esse sujeito que passa a ser mulher para todos os fins de direito, imaginemos que ele seja vitimado. Imaginemos que esse sujeito seja vitimado com violência doméstica e familiar contra a mulher. Note-se, esse sujeito ele não é mulher internamente. E eu disse que a Lei Maria da Penha, entenda aí, todo o arcabouço protetivo destinado à tutela específica da mulher só pode ter incidência para proteger a mulher. Hugo, mas como que é isso? Não é possível então aplicar medidas protetivas em favor do homem? Não foi isso que eu falei. Eu falei que a Lei Maria da Penha ela é usada para proteger só mulheres. Agora, a questão das medidas protetivas, elas podem sim ser aplicadas. Como? As medidas protetivas elas são aplicadas para proteger o homem, amparadas pelo artigo 282 do Código de Processo Penal. É outra coisa, tá? A Lei Maria da Penha é destinada para proteger tão somente mulheres. É possível aplicar medida protetiva para homens? Sim, mas o fundamento de decisão não é a Lei 11.340. Fundamento de decisão é o artigo 282 do Código de Processo Penal. Tá? Até aqui, então, tenho certeza que os doutores entenderam. E vejam o seguinte desafio. Essa mulher, né, que nasceu homem, agora ela é tida como mulher para todos os fins de direito, ela pode ser vitimada. Ela pode ser vitimada na forma da Lei Maria da Penha. Ela pode ser vitimada em um homicídio qualificado aí pelas questões de gênero, da condição de mulher, qualificado pelas relações domésticas. Pessoal, nós temos aí, tá? Nós temos aí duas correntes. Uma primeira corrente advoga que não, porque esse sujeito ele não teria a inferioridade histórica angariada ali enquanto esse sujeito foi homem, que justamente justifica o tratamento diferenciado da mulher, na medida em que tanto a Lei Maria da Penha, tá, como as qualificadoras e todo o arcabouço destinado à proteção da mulher, eles têm natureza aí de ação afirmativa. Mas perceba, esse sujeito, segundo essa outra corrente, e eu me filio à segunda corrente, houve uma ficção jurídica, porque o Estado ele fica mais próximo, ele fica mais colado, ele fica mais interessado na dignidade da pessoa humana. E é por isso que eu digo que há ficção jurídica, porque no que pese esse sujeito não ter nascido mulher, ser impossível internamente, eu digo pelos órgãos, ele se transformar em mulher, mas a ficção jurídica ela nos diz que esse sujeito ele passa a ser mulher para todos os fins de direito. Quando eu digo todos os fins de direito, a terminologia deve ser entendida, ao modesto ver, no sentido de que todos os fins de direito é uma menção clara de respeito à norma, é uma menção clara de respeito a toda e qualquer normação, seja ela municipal, estadual ou federal. Então esse sujeito ele vai passar a usar o banheiro de mulher, esse sujeito ele vai passar a pagar valores de entrada em estabelecimentos que mulheres pagam, por exemplo, e esse sujeito está segundo a lei para toda e qualquer aferição como mulher. E se ele está para a lei como toda e qualquer aferição como mulher, é perfeitamente possível, ao nosso ver, que ele seja amparado pela Lei Maria da Penha e que além de ser amparado pela Lei 11.340 de 2006, ele seja eventual vítima de tentativa, né? Nós temos que o homicídio é um crime que envolve uma pluralidade de condutas, então ele admite tentativa. Então é plenamente possível que ele seja vítima de tentativa de feminicídio, por exemplo, lá na forma do artigo 14, inciso 2º do Código Penal, ou ainda vítima
do ato consumado, vítima do próprio feminicídio. Note-se que não necessariamente, tá, o autor do delito ele é um homem, é perfeitamente possível que a pessoa, o criminoso, atentatório contra o direito da mulher, seja o direito à vida ou qualquer outro ali, a integridade física, psíquica, moral, sexual, não necessariamente é um homem, tá? É plenamente possível que a Lei Maria da Penha proteja mulheres em situação de vulnerabilidade, homossexuais, por exemplo, tá? Então percebam que nós temos aí que fechar esse raciocínio segundo tudo aquilo que foi trabalhado dentro de sala de aula, pela percepção da dignidade da pessoa humana, pela percepção da vontade legis, tá? Então, na medida em que o Supremo Tribunal Federal interpreta a Constituição e nos diz pela legalidade ou pela interpretação extensiva, por exemplo, do casamento, que lá nos dizia homem e mulher, e hoje se entende também como união estável de pessoas do mesmo sexo, nós estamos dizendo aí que a literalidade da lei ela é importante, mas a aferição da dignidade ela deve ser usada de forma interpretativa, e é por isso que eu falo que a natureza jurídica ali da cirurgia de transgenitalização é uma ficção jurídica. Quando o sujeito altera o nome no registro competente, ele passa a ser mulher para todos os fins de direito. E aí, quando ele passa a ser mulher para todos os fins de direito, a gente tem uma ficção jurídica. Por quê? Porque internamente ele jamais vai ser tido como mulher. Ao passo que, na forma da lei, ele será sim tratado como mulher, segundo a normação de qual seja o ente federado, seja lá dentro dos municípios, dentro dos estados, dentro do Distrito Federal ou dentro da União. Certinho? Façam a prova com calma, eu tenho certeza que vocês vão mandar bem. Nós temos ali principalmente uma questão envolvida a crime contra a vida, tá? Mas eu faço como necessário, inclusive as questões trabalhadas em aborto dentro de sala, induzimento, auxílio, instigação ao suicídio. Façam uma leitura pausada no final de semana, principalmente, a respeito desses crimes contra a vida, né, de todos os crimes contra a vida. Nós temos ali o homicídio, o infanticídio, induzimento, auxílio ou instigação ao suicídio e o aborto, tá? Então façam essa leitura apurada, que eu tenho certeza que vocês vão mandar bem, tá? E a gente se encontra já no dia, eu tento fazer a correção sempre dentro do prazo, então 2 dias depois da prova, tenho convicção que as provas já vão estar corrigidas, tá bem? Fiquem com Deus, queridos, um abraço.